Será que o cidadão deve, ainda que por um momento e em grau mínimo, abrir mão de sua consciência em prol do legislador? Nesse caso, por que cada homem dispõe de uma consciência? Penso que devemos ser primeiro homens e só depois súditos. A única obrigação é a de fazer, em qualquer tempo, o que julgo ser correto. Escreveu o filósofo Henry David Thoreau no seu livro A Desobediência Civil, que nós estudaremos no vídeo de hoje. Henry David Thoreau foi um filósofo e escritor de Concord, Massachusetts, que foi, como Emerson ou Nietzsche, um dissidente. Thoreau gostava de passar tempo na natureza, de dar longas caminhadas e se opunha ao crescente industrialismo da sociedade. Por isso foi uma figura muito associada ao romantismo. Sua obra-prima literária é o seu livro Walden, A Vida nos Bosques, que ele escreveu a partir de sua experiência de 2 anos vivendo isolado na floresta, em uma casa que ele mesmo construiu à beira do lago Walden. Ele escreveu: "Fui para a mata porque queria viver deliberadamente, enfrentar apenas os fatos essenciais da vida e ver se não podia aprender o que ela tinha a ensinar, em vez de, vindo a morrer, descobrir que não tinha vivido. Queria viver profundamente e sugar a vida até a medula, viver com tanto vigor e de forma tão espartana que eliminasse tudo o que não fosse vida." No cerne de seu outro livro, Desobediência Civil, que nos interessa aqui, Thoreau argumenta que é nosso dever resistir a leis injustas e governos opressivos. Ele defende a desobediência civil como uma forma de protesto não violenta contra a injustiça. O autor acredita que, quando um governo age de maneira injusta, os cidadãos têm um direito moral de se opor a essas ações. O que deve um cidadão fazer contra um governo malicioso? O contexto que deu origem a este ensaio foi a presidência de James K. Polk, um homem que defendia a escravidão e a guerra contra o México. Ao passo que homens do iluminismo como George Washington e Benjamin Franklin não tomaram uma atitude para combater a escravidão como poderiam, Thoreau pôs a obediência à sua própria consciência e aos princípios de sua razão acima de tudo. Em 23 de julho de 1846, Henry David Thoreau passou uma noite na prisão por sua recusa em pagar um imposto, em protesto contra a escravidão e a guerra México-americana. Thoreau era um defensor fervoroso da abolição da escravidão e via a taxa como uma forma indireta de apoiar instituições que ele considerava injustas. Qual é o comportamento que convém a um homem com relação ao governo norte-americano atual? Respondo que ele não pode, sem se desonrar, associar-se a ele. Não posso, nem por um instante, reconhecer como meu governo essa organização política que é também o governo do escravo. Todos os homens reconhecem o direito de revolução, isto é, o direito de recusar obediência ao governo e de resistir a ele quando sua tirania ou sua ineficiência são grandes e intoleráveis. Inclusive, os filósofos contratualistas, sobretudo eles, como por exemplo Jean-Jacques Rousseau, que nós estudamos aqui no nosso último vídeo. Você pode clicar aqui em cima no card, caso não tenha assistido esse vídeo, para então assisti-lo. Thoreau foi para a cadeia de muito bom grado, seguindo os princípios que 3 anos depois publicaria em seu ensaio sobre a desobediência civil. Thoreau escreveu sobre sua noite na prisão em detalhes, destacando a ironia de um governo que defende a liberdade enquanto prende aqueles que se opõem às suas políticas. Em Desobediência Civil, Thoreau questiona a legitimidade da autoridade e destaca a diferença entre obedecer a leis injustas e agir em conformidade com a própria consciência. Ele instiga os cidadãos a avaliarem criticamente as leis governamentais e a agirem de acordo com seus princípios éticos quando necessário, conforme o próprio exemplo dele. A desobediência civil, para Thoreau, vai além da simples recusa de seguir ordens. É uma chamada à consciência cívica, à responsabilidade individual na participação política. Ele argumenta que os cidadãos têm a obrigação moral de desafiar as injustiças e contribuir para uma sociedade mais justa. Ao defender a resistência pacífica, Thoreau destaca a eficácia da não-violência como uma estratégia para a transformação social. Sua filosofia ecoou em movimentos posteriores, como por exemplo a resistência pacífica de Mahatma Gandhi na Índia e o combate ao racismo por Martin Luther King nos Estados Unidos. Se você ficou até aqui,
é porque tem consciência da importância do pensamento sobre a política. Considere, portanto, fazer o meu mini curso de Introdução à Filosofia Política, disponível na Hotmart. Um curso de 4 horas, totalmente online, onde cobrimos os principais teóricos da política, de Platão até Hannah Arendt, também contando com apostilas em PDF, com os pontos, citações e tópicos de todas as aulas. É uma grande oportunidade para você aprofundar seus conhecimentos sobre essa fundamental dimensão, tanto do pensamento quanto da nossa vida, que é a política. O link está disponível na descrição, e antes de prosseguirmos com o vídeo, dê uma espiada em uma de nossas aulas. Os sofistas eles vão ser muito estigmatizados por Platão, né? Sim. E é uma narrativa que a gente não deve comprar de cara, porque pessoas como Protágoras, Górgias, eles não eram meros mercenários, ou eles tinham um compromisso com o pensamento. Eles só me parecem ser pessoas que não acreditavam que existia uma verdade absoluta, né? Ao contrário de Platão, ao contrário de Sócrates. Eles não acreditavam que existia uma instância outra que não a opinião, né? Isso a gente pode ver, por exemplo, no próprio exercício da democracia, que depende muito do convencimento, da persuasão. Este vídeo cobriu o cerne da argumentação de Thoreau em Desobediência Civil. Mas este livro contém muito mais reflexões diversificadas e ricas sobre a democracia, a votação, a sociedade moderna, os Estados Unidos e a política. É uma leitura curta e que eu recomendo bastante. Na descrição do vídeo você encontra os links tanto para a Desobediência Civil quanto para Walden, os dois livros mais famosos de Thoreau. O que você achou? Deixa um comentário, pois isso ajuda muito o canal a ganhar mais visibilidade. E por um YouTube com mais filosofia, considere compartilhar esse vídeo com o máximo de pessoas que você se sentir confortável. Thoreau escreveu: "A lei nunca tornou os homens sequer um pouquinho mais justos, e por força de seu respeito por ela, até mesmo os mais bem-intencionados são convertidos diariamente em agentes da injustiça."